E? Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando mais o nosso culto online, né? Por conta dessa pandemia, a gente não pode estar na nossa igreja louvando o Senhor. Mas aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está no meio de vós. Então, nós estamos aqui contente com o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, né? Vamos adorar o Senhor com 2 cânticos. E o primeiro cântico é Coroai, né? Se você está aí com o seu cantor cristão, acompanhe-nos também de casa, porque a presença do Senhor vai ser sentida também aqui, né? Você aí da sua casa e nós aqui do outro lado. E a gente vai se conectando com nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá dando para Deus. Vem, Paula, vem. Para enquadrar direitinho. 60? Tá bom, é o 60, pastor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai. O grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Agora vamos louvar com o hino 301, crer e observar. Amém? Glória a Deus. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas
e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, aleluia. Te adoramos, Pai, nesta noite, Pai. Te louvamos, Pai. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Estamos aqui, Pai, reunidos como igreja do Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Que a palavra, Senhor, desta noite, Pai, venha falar aos nossos corações, Pai. Venha nos fortalecer nesses tempos difíceis, Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Toda honra e glória seja dado a ti, Senhor. Amém. Aleluias. Amém. Amém. Passando a palavra agora para o nosso pastor Léo. Amém, pastor? Muito bem, obrigado. Aleluias, louvado seja Deus, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, shalom para todos os amados em Cristo. Louvamos a Deus por mais uma vez nos reunir como igreja do Senhor, para adorar aquele que vive e que reina para sempre, a saber, o nosso Deus. Deus tremendo, Deus glorioso, Deus que tudo vê e Deus que tudo pode. E que a todo tempo, a todo momento e a toda hora está interessadíssimo em nos abençoar e fortalecer o meu, o seu, o nosso coração. Amém? Então que nessa noite o Espírito Santo possa falar com você, falar com cada um de nós e nós sairmos daqui hoje abençoados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, primeira coisa que eu sempre digo, né,
é que nós somos gratos a Deus, porque é o Senhor que permite a todos nós ter mais um dia de vida, e é o Senhor que permite a eu e você poder compartilhar das suas riquezas, do seu grande amor, das suas maravilhas e daquilo que Ele tem feito. Por isso eu louvo a Deus, porque de toda a criação, o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança para coroar a sua criação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, hoje é um domingo especial, né, onde nós, na nossa igreja, iríamos nos reunir para a ceia do Senhor. Mas, infelizmente, né, devido à questão dessa pandemia, os nossos governos aí, então, lançou um decreto que pelo menos por 15 dias, então, algumas igrejas estariam fechadas, né, alguns comércios e assim por diante. Então, nós estamos cumprindo aí com essa norma, com essa regra, e hoje nós estamos aqui transmitindo esse culto ao vivo aqui da minha casa mesmo, tá? Então, alguns irmãos aqui conosco, a minha família, e você aí no seu lar, você aí na sua casa, onde quer que você esteja agora, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, você que vai nos acompanhar, então seja bem-vindo em nome de Jesus, e Deus possa te abençoar ricamente, tá bom? O Espírito do Senhor possa operar grandemente sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o nosso coração. E nós já deixamos esse recado que assim que terminar esse decreto, nós vamos retomar, então, as nossas atividades normais da igreja e nós vamos, então, ministrar a ceia, tá? Não foi possível, então, nós passarmos de casa em casa, né, entregando a ceia, ministrando a ceia. Vamos esperar um pouquinho, então, pelo menos mais essa semana, e aí juntos estaremos novamente para louvar o nome do Senhor na nossa congregação, na nossa igreja, povo abençoado, feliz, creio eu. Amém? Então, louvado seja Deus por isso. Queridos irmãos, nós também queremos fazer menção aqui de algumas dificuldades que nós estamos vivenciando nesse momento. Sabemos aí que a pandemia, nessa enfermidade aí, tem ceifado muitas almas, tem ceifado muitas vidas, e por incrível que pareça, né, parece que muitas coisas, assim, quando chega para nós, parecia que estava tão distante, mas agora chegou um pouco perto de nós. Então, nessa noite nós tivemos a infelicidade de perder aí um grande amigo nosso, aí do Conjunto Veracruz, né, o seu Clarimério, um homem assim, já com uma idade boa, com seus filhos, com seus netos, com toda a sua família. Infelizmente, ele foi acometido da Covid-19 e nessa manhã, nessa noite de sábado para domingo, ele faleceu. Foi sepultado agora à tarde, a partir das 13 horas. E aí que nós queremos deixar aqui um recado para toda a família e dizer que nós estamos muito tristes com essa situação, mas vocês recebam aí as nossas condolências e que vocês possam se sentir fortalecidos no Senhor. Essa família possa sentir agraciada pelo poder e a ação do Espírito Santo de Deus e vocês possam retomar a caminhada, né, a luta, a perseverança. Há uma dificuldade em tudo isso, sabemos disso. Não só a família do seu Clarimério, mas também tantas outras que a gente tem notícias, né? Está acontecendo por aí. Um grande amigo nosso também está internado, também acometido dessa enfermidade. E nós também pedimos a Deus que Deus possa também guardar a sua vida. Seu Geraldo, conhecido como Geraldo Abrão, é um promotor de justiça, ele e a sua família, então, nesse momento, então, também cabe a nós estar buscando de Deus, orando para que Deus possa restaurar a sua saúde, que Deus possa guardá-lo. E tantos outros, não só aqui em Goiânia, Goiás, mas todo o Brasil e todo o mundo. Nós vamos orar e buscar a Deus, que Deus possa guardá-los dessa enfermidade tão terrível. E que nós, a nossa casa, possa ser guardada de tudo isso, né? Então, peço a Deus que Deus abençoe e guarde todos nós. Amém, meus irmãos? Então, quero deixar esse recado para os irmãos, para que vocês continuem orando, para que vocês, como igreja do Senhor, continuem aí firmes no propósito, não possa esmorecer-se, não possa de forma alguma deixar de orar, deixar de consagrar sua vida, ler a palavra de Deus e buscar o Senhor, como a palavra de Deus diz, busque enquanto pode achar, né? Enquanto se pode achar. Então, há um tempo hábil de nós ainda termos aí essa presença viva do Senhor em nosso coração. A igreja continua viva, a igreja continua trabalhando, a igreja continua aí fortalecida pelo Senhor. Amém? Então, assim, fica aí esse recado para mim, para você e para todos nós.
Então, gostaria de deixar isso para você antes que a gente adentre aqui a palavra. Hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração. O Espírito Santo falou comigo e eu creio que vai falar com você também, enfim, com todos nós, como igreja do Senhor. Tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, gostaria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia, para a honra e glória de Jesus, lá no livro de Gênesis. Creio eu que Deus irá falar com você nessa noite. Gênesis capítulo 8, versículo de número 15 até o 22, para a honra e glória do Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo de número 15, até os versículos de número 22, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais, todos os répteis e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e jamais tornareis a ferir a todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhe disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Capítulo 9 também, versículo número 1. Queria orar com você e o Espírito Santo com certeza falará comigo e com você nessa noite. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, somos gratos, Senhor, por estarmos reunidos, adorando, glorificando, celebrando, exaltando o nome precioso do Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pelos teus muitos feitos, pelas tuas maravilhas, pelo teu bem-querer e pela tua vontade. Cremos nessa noite, ó Deus, que o teu Espírito, ó Deus, há de falar comigo, há de falar com todos nós, como igreja do Senhor. Onde quer que essa mensagem possa chegar, ela possa, Senhor, atingir o mais profundo do coração do ser humano. Homem, mulher, servo de Deus, filhos de Deus, sobre a face da terra. Nós oramos, Senhor, para que a mão do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre Goiás, o Brasil e o mundo. E a palavra do Senhor, ó Deus, continue ainda a ser divulgada por todos os cantos dessa terra. Enquanto houver vida, enquanto houver esperança no coração do ser humano. Que haja paz nesse lugar, que haja paz em Israel e o mundo todo possa estar, então, concebendo ainda nos seus corações a palavra de Deus para a salvação e para a vida eterna. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que acabo de ler para os irmãos refere-se ao livro dos começos, né, ao livro de Gênesis. Aí nós, logo de início, vemos aí que, desde o começo do livro de Gênesis, ele vai fazer uma narrativa a respeito da criação de todas as coisas. E logo em seguida, depois de um período longo da criação do homem sobre a face da terra, nós vamos enxergar e vamos ver que o pecado tomou conta da humanidade. O pecado acabou entrando no coração do ser humano e, por causa disso, houve aí uma situação muito difícil e desagradável. Então, com a entrada do pecado no mundo, veio morte, veio separação, veio dor, veio sofrimento, veio uma série de coisas. Mas o que nos chama mais atenção é que, na verdade, com a entrada do pecado no mundo, o desfecho desse foi a morte. Então, todo ser vivente, todo homem e toda pessoa, todo aquele ser que respira,
nós sabemos que a morte veio sobre ele por causa do pecado do homem que entrou sobre a humanidade. E a Bíblia vai chamar que a humanidade ela é corrupta, né? E o homem sem Deus, ele é como pó e cinza, e ele é como a folha seca levada ao vento, sem direção, sem rumo e sem norte. E esse texto que eu acabo de ler para os irmãos, ele vai falar a respeito da vida de um determinado homem que existiu há muitos e muitos anos atrás, né? Esse homem teve o nome chamado Noé. Noé que, quando ele nasceu, o seu pai lhe colocou esse nome, trazendo uma palavra como uma palavra grega que dizia repouso. E quando ele nasceu, o seu pai o abençoou, dizendo que ele iria ser uma pessoa muito feliz e muito abençoada sobre a face da terra, né? Então, se a gente olhar para um determinado momento das Escrituras Sagradas, a gente vai ver que Noé também vai trazer uma tipologia de Jesus. Porque Jesus também é aquele que é apontado, então, como o quê? Como aquele que veio trazer repouso e segurança para mim, para você e para todos nós. Então, Noé traz essa tipologia. E nós podemos observar, então, na palavra de Deus, que este homem chamado Noé, o seu nome é mencionado na Bíblia pelo menos umas 49 vezes. Se não me engano, quase 50 vezes é mencionado o nome de Noé. Por quê? Porque esse homem realmente, então, tinha um profundo apreço para as coisas espirituais e era um homem, então, consagrado e voltado exclusivamente o seu coração para Deus. Bom, o seu pai teve o nome de Lameque. E esse homem, então, foi muito feliz, creio eu, né, que no dia do nascimento de Noé, ele se sentiu alegre juntamente com a sua casa, a sua família e assim por diante, né? Então, foi um momento muito especial. Todo pai, né, e toda mãe tem a grata alegria de ver os seus filhos nascendo. E isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Você se sentir feliz, contente de saber que lhe nasceu um filho. E justamente para aquela época, quando nascia um varão, né, um homem, do sexo masculino, as pessoas aí, o pai ficava ainda mais feliz ainda, muito mais contente. Na verdade, então, porque realmente, né, o homem trazia mais segurança para o lar e assim por diante. Tá, Lameque teve como pai Matusalém, né? Matusalém, segundo a palavra de Deus, foi um homem, né, que também andava conforme os preceitos e a vontade de Deus, né? E que, se não me engano, Matusalém, segundo os escritos da Bíblia, vai fazer algumas narrativas a respeito, dizendo que ele foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Então, esse é Matusalém. É um homem que viveu aí muitos e muitos anos. Esse homem cheio da graça, cheio da dádiva de Deus, teve essa dádiva de viver 900 e tantos anos, se não me engano. 969 anos viveu Matusalém. Então, foi muitos dias de vida que esse homem viveu. E Matusalém também teve o seu pai, né, chamado Enoque. Enoque também, segundo a palavra de Deus, era um homem consagrado, um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Enoque era tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que um determinado tempo da sua vida, ele andava tanto com Deus que Deus para si o tomou. Louvado seja Deus, porque diz a Bíblia que Enoque não conheceu a morte, né? E é importante a gente olhar para essa questão de um homem tão consagrado, de um homem tão cheio de Deus, que ele, na verdade, não conheceu a morte, né? E a palavra de Deus vai dizer, então, que Enoque também foi um homem que teve uma longevidade tremenda. Ele viveu 365 anos. Então, assim, é algo que impressiona. Então, se você olhar para a família de Noé, você vai ver que as suas origens, né, todo o seu avô, o seu bisavô, né, o seu pai e toda a sua família tem essa dádiva de Deus, de caminhar com Deus, de andar conforme a vontade do Senhor, de andar conforme aquilo que Deus os chamou para ser sobre a face da terra. Ser justo, ser honesto, ser sincero, praticar o amor, praticar a palavra de Deus. Então, estes homens realmente têm um destaque extraordinário na Bíblia. E eu louvo a Deus porque a história de Noé, o escritor sagrado, conforme a palavra de Deus, alguns estudiosos vão nos mostrar que foi escrito por Moisés, o grande servo de Deus, né, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e alguns questionam, alguns perguntam, dizendo, mas Noé não estava, aliás, Moisés não estava lá, como é que ele pôde escrever com tamanha inteligência, com tamanha sabedoria? Aí eu te digo uma coisa que eu sempre digo,
Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Então ele conhece o meu, o seu, o nosso passado, porque foi ele que criou todas as coisas. E a palavra de Deus então nos mostra que esses homens cheios de Deus, veio a inspiração do Espírito Santo e colocou palavras no seu coração. Então, Moisés não estava lá, mas Deus colocou essa palavra dentro do seu coração, para ser escrita, fazer uma narrativa, contar a história, mostrar como realmente foi o começo, mostrar como realmente foi os tempos antigos. Então isso é maravilhoso, isso é poderoso. A gente louva a Deus por homens como o grande sábio Moisés, profeta de Deus e servo do Senhor. Então ele faz essa narrativa sobre Noé e ele usa pelo menos aqui uns 4 capítulos da Bíblia, né, para falar a respeito de Noé. E nós podemos dizer o seguinte: Noé foi esse homem feliz e abençoado por Deus que o Senhor o chamou para uma determinada obra. Uma obra tremenda, uma façanha incrível, algo realmente difícil de executar, algo realmente assim, muito dificultoso. Mas Deus sabia, e Deus com certeza dentro do seu coração, propôs isso ao coração de Noé, para que ele pudesse fazer um trabalho muito extraordinário. Então eu quero pensar com você aqui nessa noite, trazer lembrança de algumas coisas que aconteceram então ali nos tempos de Noé. Nós poderemos dizer que foi de Adão até Noé, nós podemos chamar de um tempo chamado antediluvianos. E depois de Noé e assim por diante, então, o pós-dilúvio, ou pós-diluvianos, como queiram, né? Então, não sabemos quantos anos foram de Adão até Noé, mas foi um tempo bem grande, porque havia muita gente sobre a face da terra, e Deus, então, observando o que estava acontecendo naquela época, resolveu colocar fim numa situação que estava acontecendo naqueles dias. Ou seja, segundo a Bíblia vai nos dizer que naqueles dias, onde Noé vivia, estava um tempo muito complicado. Viveu um tempo aí de apostasia universal, né? Um tempo assim onde nós poderíamos dizer que era um tempo tão dificultoso, poderia até se dizer que está parecido com os dias de hoje. Mas o tempo de Noé foi um tempo assim de muita apostasia, um tempo onde as pessoas viviam uma corrupção geral, um tempo onde o pecado havia aflorado de uma certa forma, de uma certa maneira tão grave, tão terrível, que isso chegou aos olhos de Deus de uma forma do qual Deus não estava aceitando. Muitas pessoas dizem o seguinte, que o pecado tem cheiro de morte, tem cheiro fético, tem cheiro terrível às narinas do Senhor. Deus não se agrada, Deus não fica satisfeito com o pecado. Então Deus, vendo essa situação, resolveu colocar um ponto final nessa condição. Lembrando os irmãos o seguinte, que Deus sempre quis e sempre quer resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Ou seja, quando o homem está vivendo em absoluto pecado, praticando toda sorte de maldade, roubando, maldizendo, desrespeitando pai e mãe, desrespeitando as pessoas, desrespeitando os governantes, desrespeitando as autoridades, fazendo uma série de coisas que desagradam aos olhos de Deus, tudo isso mostra que realmente não se encontra Deus satisfeito com tudo isso. Então esse tempo do qual nós estamos falando aqui foi um tempo de Noé, foi um tempo onde Noé estava vivendo. E para Noé sobressair a essa situação, como viver, como trabalhar, como estar no meio de uma sociedade tão corrupta e tão má como esta, do qual Noé estava vivendo, e mesmo assim ele manter uma vida de paz, uma vida de santidade. Como é que isso acontece, né? Como é que alguém pode superar uma situação tão difícil como essa? Então Noé estava vivendo esses tempos tão dificultosos assim. E a palavra de Deus, então, vai nos mostrar que o Senhor propôs no seu coração em destruir sobre a face da terra tudo aquilo que ele havia criado, especialmente o homem, e justamente com tudo aquilo que respirava sobre a face da terra. Então o Senhor resolve, então, colocar um fim em tudo isso. E a palavra de Deus vai dizer, então, que Noé foi convidado por Deus a fazer uma grande arca, um barco enorme, para que pudesse ele ser guardado, ele, a sua casa, a sua família. Ou seja, até é importante nós olharmos para tudo isso, porque num tempo como eles estavam vivendo naquela época, a bigamia, a poligamia era
assim, dominante naquela época, né? Então, homens tinham várias mulheres, as pessoas viviam de todas as maneiras, mas Noé, se você for observar na Bíblia, vai mostrar que Noé era casado com apenas uma mulher, né? Então, a Bíblia vai dizer, então, que o Senhor o convidou para que ele pudesse fabricar esse grande barco, e ele entrasse nesse barco com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e com as suas noras. 3 filhos, 3 noras e a sua esposa. E aí a Bíblia vai fazer aquela narrativa, né, que a maioria das pessoas, todos nós conhecemos, que Noé, esse grande construtor desse grande barco, ele também foi convidado a levar consigo toda espécie de animais que andava e caminhava ou rastejava sobre a face da terra, né? Então, o Senhor o convocou para que ele pudesse pegar de cada animal, macho e fêmea, né, um casal, para que pudesse logo depois procriar. Por quê? O que o Senhor estava planejando? O que Deus estava planejando? Deus resolve, então, conversar com Noé e mostra para ele o planejamento que ele estava planejando. Disse, olha, eu vou destruir de sobre toda a face da terra todo ser vivente. Por quê? Porque o pecado, a maldade, tem chegado aos meus olhos, tem chegado aos meus ouvidos, e eu não estou suportando tudo isso. Deus mostrando que iria acontecer isso. E ele disse, então, construa essa arca, porque eu vou enviar sobre a face da terra um dilúvio de águas, que vai durar por um determinado período, e nesse período vai acontecer que nenhum ser vivente vai poder suportar as águas do dilúvio. A palavra de Deus vai mostrar tudo isso. E aí, é claro, várias conjecturas, várias palavras, vários comentários, tantos comentaristas, né? Eu e você, cada um de nós aqui, poderíamos fazer grandes comentários a respeito do que poderia estar acontecendo ali naquela época. Qual era o pano de fundo de tudo isso? Né? O que estava acontecendo ali? Então, imagine com você aí, imagine eu e você aí agora, o que estava acontecendo naquela época, né? Um povo totalmente diferente dos dias atuais agora, sem tecnologia, assim por diante. Noé, então, resolve construir esse grande barco, né? E as pessoas que viam Noé construindo esse grande barco diziam e pensavam, esse camarada só pode estar ficando louco. Entrou um espírito desesperador sobre o coração deste homem e alguma coisa está acontecendo com ele. Então, várias críticas, né, com certeza, Noé ouvia das pessoas que diziam para ele, você está fazendo isso aí para quê? Né? Enquanto isso, Noé aproveitava a oportunidade de pregar, de falar da grandeza de Deus. Com certeza, dizia ele, olha, estou fazendo esse grande barco para salvar eu, minha casa e a minha família. Mas se você se converter dos seus maus caminhos e do seu pecado, você também poderá ser salvo, né? Então, muitas pessoas ali poderiam dizer e zombar de Noé, não, agora enlouqueceu de vez. Agora entrou uma maluquice sobre a cabeça desse camarada. Para que você fazer um barco? Para que esse barco, Noé? Entenda uma coisa, até hoje, onde é que você vai colocar esse barco? Que negócio louco é isso? Né? Você vai levar esse barco daqui agora até o mar, a distância que está daqui lá, como é que você vai colocar esse barco lá? Noé poderia dizer, olha, eu não sei como eu vou colocar esse barco lá, mas uma coisa eu sei. O Senhor me mandou construir esse barco, e segundo o que ele me disse, ele vai derramar chuvas torrenciais sobre a face da terra, e toda a terra vai se encher de águas. Aí é que o povo entrou em conflito mesmo, brincando aqui com certeza, igualzinho aquele desenho animado, né, do Tom e Jerry, quando o Tom e Jerry levam uma pancada lá, o Jerry pequenininho, né, ele rola no chão e diz, aquela risadinha maluca, né? Então, muitos daquela época também poderiam estar como o Jerry, do Tom e Jerry, né? Diz, rolar no chão de rir, e aí faziam críticas a respeito de Noé, disse, enlouqueceu de agora sim, ele enlouqueceu de vez, ele está maluco mesmo, um espírito louco entrou sobre ele, né? Então, aí ele, com certeza, ficou dessa maneira. Mas Noé, olhando para as circunstâncias, ele poderia olhar e dizer, será que eu não estou doido mesmo, não? Mas o Senhor, de noite, falava com Noé. Dia após dia, Deus estava na vida de Noé, abençoando, fortalecendo, dando graça para que nenhum espírito, nem algo estranho pudesse adentrar ao seu coração, impedindo ele do grande projeto que Deus tinha na sua vida. Então, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite também. Talvez você
foi chamado por Deus para determinados planos, para determinados projetos, e você já sonhou tanto com esses projetos, você já foi, dentro do seu coração, você já colocou isso em mente e disse, eu vou projetar e vou crescer e vou ser abençoado. Mas chegou aquele espírito que às vezes zombador, crítico, chegou para você e disse, você não vai conseguir, você não vai avante com esse plano, né? E Deus está sempre dizendo ao seu coração, vá adiante, vá avante, Deus, eu estou com você, eu estou contigo. Aquela palavra que diz, né, por onde quer que você for, eu irei com você, estarei contigo na tristeza, na alegria, na dor. Se você entrar no fogo, eu estarei com você ali no fogo. Se você se deixar levar pelas águas, até as águas tentar submergir você, eu estarei com você ali também. Então saiba, Deus está comigo, com você, a todo momento e a toda hora. Importa saber que os projetos de Deus, eles não são em vão. Tentaram minar a mente de Noé, tentaram atrapalhar o plano, o projeto de Deus, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Noé continuou na sua luta, trabalhando e sendo um vencedor. Então seja também um vencedor, seja também mais um que vai entrando essa palavra no seu coração, que diz que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então que a paz reine em seu coração e você cresça cada dia mais. Mas Noé, segundo a palavra de Deus, então, vai trabalhando e os dias foram passando. Passaram-se muitos dias e com um determinado tempo, né, Noé já casado com seus filhos também já casados, e então chegou o tempo, chegou o dia e chegou a hora. Porque tudo há um tempo sobre a face da terra, há tempo para todas as coisas, né? Então, quero crer com você nessa hora que há tempo para tudo. E o tempo chegou na vida de Noé, então, dele entrar para dentro do barco, ele, sua casa, sua família e os animais. É importante nós orarmos e pensar um pouquinho. Para o ser humano, é fácil, né, Noé conversar com eles e eles receberem a palavra e os filhos, né, a família entrar com ele no grande barco. Mas e os animais? Né? Como é que foi isso? Como Noé conseguiu essa façanha de que os animais viessem todos a eles, não foi preciso dele ir lá no campo buscar um por um, laçar com um laço forte, né? Buscar na ponta de armas ou qualquer coisa desse tipo. Não, os animais vieram de 2 a 2, os casais, e foram entrando para a arca, e foram entrando para aquele grande barco. Creio que aí as pessoas que estavam vendo aquilo aí ficaram um tanto horrorizados. Ficaram um tanto preocupados, disse, meu Deus, o que será isso? Né? Esses animais obedecendo a Noé, entrando todos na arca de 2 a 2, e ele vai agasalhando tudo isso aí, negócio impressionante isso aí, nesse grande barco. A palavra de Deus, então, vai dizer que Noé, então, conseguiu essa façanha. Após colocar todos os animais dentro da arca, o Senhor, então, manda Noé e a sua família entrar para dentro desse grande barco. Noé entra para dentro do grande barco, e a palavra de Deus diz que ele vai pela janela, fecha a janela, mas aí o Senhor vem e lacra esse barco, fecha esse barco. Até então, quem estava lá fora observando tudo aquilo, pensativos estavam, diz, que será que está acontecendo? Esse rapaz ficou maluco mesmo. Mas de repente, as pessoas ali naquele local começam olhar para os céus e ver que nuvens começam a se formar nos céus. Porque até então nunca havia chovido sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que a terra era regada, né, por uma espessa nuvem que cobria a face da terra, né, e ali simplesmente o orvalho tomava conta da face da terra. Mas a partir dessa hora, nuvens começaram a se formar nos céus. E as pessoas que estavam ali olhavam isso atentamente e observavam que começou a gotejar dos céus. Alguns pingos, e quem sabe uns pingos um tanto mais fortes, assim por diante, aquilo começou a chover. Imagine você agora, né? Começa a chover, você olha assim, chuva boa, torrencial, tranquila, daqui a pouco passa. Nós aqui hoje, né, temos essa graça de Deus, de recebermos as chuvas dos céus, e ela começa a gotejar, e você fica feliz, porque aquilo vai trazer vida, vai trazer paz, vai trazer para uma terra fértil, um bom fruto, um bom alimento que vai surgir. Mas naquele dia não foi assim. Naquele dia foi um tanto diferente. Começou a chover e de repente não parava mais.
de repente, o povo começou a olhar que as chuvas não paravam, e as pessoas começaram então a correr de um lado para o outro, a procurar abrigos. Passa um dia, passa outro, outra semana, e chuva está caindo, não para hora nenhuma. E aí o que vai acontecendo? A face da terra vai se enchendo, segundo a palavra de Deus, as portas do abismo se abriram e as águas começaram como se fosse derramadas sobre a face da terra. Algo terrível, algo muito difícil, algo preocupante. A palavra vai nos mostrar isso. Então Noé, dentro da arca com a sua família, não sabia o que estava acontecendo lá fora. Mas quem estava lá fora, os gritos, o lamento, o choro, a angústia começou a tomar conta de muitos corações. Então os pais começaram a ver seus filhos boiarem nas águas. Os filhos, talvez mais fortes, começaram a ver os seus velhos pais boiarem na água. E todos mortos, e todos ali preocupados. E muitos procuravam os lugares mais altos, o lugar mais alto. E com essa palavra de buscar os lugares mais altos, quero dizer uma coisa para você. Deus está no seu alto e sublime trono. Por isso o salmista vai dizer também que ele busca o Senhor que está nos lugares altos. Eu quero dizer para você nessa noite também, busque a Deus que Ele está nos lugares altos. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Busque Ele, porque Ele está num lugar alto, mas Ele pode chegar até você. Ele pode chegar aí no seu coração, no seu lar, na sua casa, na sua família. Ele pode chegar até aí, Ele pode te salvar. Talvez você esteja submergido também por águas. E águas aqui podem me remeter a você, pode me falar ao meu coração que essas águas podem ser águas de tribulação, águas de dores, águas de angústias, águas de sofrimentos, águas aonde marido e mulher estão separados, águas aonde pai perderam os filhos, águas que estão submergindo você, aonde o filho também perdeu o pai e assim por diante. Águas aonde pode dizer que o filho foi assassinado, né? E assim por diante, você está agora vivendo um grande dilema, uma grande dor. Então essas águas estão submergindo você. Mas se você buscar num lugar alto, num lugar seguro, aonde Jesus está, Ele vai chegar aí para te salvar. Ele vai chegar aí para te libertar, para te curar. É isso que Deus faz. Mas naquele dia não foi assim. As pessoas buscaram os lugares altos, mas já não encontraram mais a quem buscar, a quem recorrer. Porque já havia um decreto de Deus. O decreto era esse, agora não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais resposta. Poderiam buscar o quanto quisessem, mas não conseguiriam mais, porque a arca havia sido lacrada por dentro e por fora. Isso remete também para a igreja nos dias atuais, aonde Jesus nos mostra que até hoje, até agora, até o presente momento, o evangelho de Deus está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo divulgada, a palavra de Deus está sendo endereçada ao meu, ao seu, ao nosso coração, porque ainda há tempo para a salvação, ainda há tempo para a libertação, ainda há tempo para a cura da sua família, do seu lar, ainda há tempo para que Deus possa mudar totalmente a sua história de vida, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia também onde a igreja do Senhor não vai existir mais aqui sobre a face da terra, porque Jesus vem buscar a sua igreja e Ele vai levá-la. E não vai haver mais quem esteja aqui para falar do grande amor de Deus. E quem sabe você vai ficar aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo pecaminoso, cheio de miséria, de dor, sofrimento e angústia. Então eu te digo, aproveite hoje, enquanto a salvação está próxima de você, enquanto a salvação está perto de você, busque a Jesus ainda hoje. Busque agora, nesse momento, e a vitória virá sobre a sua vida. Não espere pelo amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. O amanhã, para o tempo de Noé, naqueles dias, quando eles observaram, foram tarde demais. Já não tinha mais jeito, não tinha mais escape. Então a palavra de Deus diz e mostra que toda a terra foi coberta pelas águas do dilúvio. Noé, quando entrou na arca juntamente com seus filhos, esse, se não me engano, ele estava com uma idade de 600 anos. 600 anos de idade, Noé tinha. Ele passou 1 ano dentro do barco, juntamente com a sua família. Então, após os 40 dias de dilúvio, assim por diante, mais uns dias e mais outro tanto, e assim ele comemorou o seu aniversário dentro da arca. Aquele grande sofrimento ali dentro daquela arca.
né, esperando os tempos, os dias e as horas e assim por diante. Então, quando ele saiu da arca, ele já estava com a idade de 601 anos. Né, e a gente vai observar isso e crer que quando um dia Deus manda que ele abre ali então a arca, Deus vem para abrir a arca, né? A palavra de Deus, quando as águas abaixaram, quietaram tudo ali, ele envia, manda para fora ali um pássaro, um corvo, e ele vai lá fora e dá uma observada, né? Para ver se as águas já tinham baixado. Mas o corvo simplesmente volta e fica ali no seu lugar. Depois Noé envia uma pomba, e ela vai lá fora e de repente ela volta para dentro e fica quieta. Noé espera mais um tempo, e ele envia novamente essa pomba, e diz que essa pomba, quando ela foi lá fora, ela voltou com um raminho de oliveira no bico. Aleluias! Então a palavra de Deus vai nos mostrar que se ela foi lá fora, e ela observou lá fora, ela viu que lá fora agora já tinha vida. As árvores já estavam agora começando a brotar. Ou seja, a pomba tem a simbologia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem ao meu, ao seu, ao nosso coração, para nos trazer notícias boas, para nos abençoar, para nos fortalecer, para fazer com que eu e você cresça cada dia, a todo momento e a toda hora. Então Noé, ao observar isso, ele espera mais outro tanto ainda. Aí ele envia a pomba e diz que aí quando a pomba vai embora, aí ela já não volta mais. Né? Então aí daí por diante Noé começa então a liberar os animais para que eles possam agora estar sobre a face da terra. E diz a Bíblia que Deus abençoou eles para que eles pudessem crescer e frutificar sobre a face da terra. Então a história de Noé é uma história que realmente não é fácil para muitos crer e acreditar. Alguns eruditos, alguns conhecedores, alguns cientistas, né, procuram de todas as maneiras desvencilhar esse momento histórico da humanidade. Mas outros cientistas inteligentes e sábios que buscam na arqueologia e buscam vários mecanismos aí para estudar, muitos deles já compreenderam que realmente houve sobre a face da terra muitas águas que cobriram determinados lugares. Isso é muito importante a gente pensar nisso, que a terra realmente foi coberta por águas. Muitos encontros arqueológicos mostram que realmente houve muita chuva e muita água sobre a face da terra. E aí as pessoas buscam esse conhecimento e vão aprendendo cada vez mais. A gente chega a dizer, então, que a ciência, ela é realmente, se ela estiver por cientistas que creem em Deus e confiam em Deus, ela é amiga da teologia, ela é amiga de Deus. A ciência pode realmente ser amiga do Senhor quando nós compreendemos que a ciência coopera com aquilo que realmente a Bíblia ensina, com aquilo que realmente a Bíblia nos fala ao coração. Amém, meus irmãos? Então isso é muito importante a gente olhar esse comportamento e ver todo esse modelo de vida que Noé viveu, que Noé realmente sentiu naquele tempo tão dificultoso naqueles dias. Mas eu quero lembrar você, nessa noite, que depois que Noé, então, desceu da arca, o Senhor o abençoou, fez um pacto com Noé, né, abençoando ele, para que ele pudesse frutificar a sua família. E o Senhor propôs naquele dia que ele não mais destruiria a face da terra com as águas novamente. Nunca mais. O Senhor disse que ele jamais faria isso novamente. Ainda que o homem pecasse, ainda que o homem fizesse todo tipo de atrocidade, mas o Senhor jamais destruiria a face da terra com as águas. E o Senhor fez uma aliança com Noé. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, fazendo uma aliança com Noé, prometendo a ele pegou e mostrou a Noé o arco-íris no céu. E disse para Noé, Noé, todas as vezes que você olhar e ver o arco nos céus, ver o arco-íris no céu, lembre-se da aliança que eu estou fazendo agora com você. Lembre-se dessa aliança. Nunca mais destruirei o homem de sobre a face da terra com as águas do abismo. Né? Então, realmente, até os dias de hoje, por mais que chova, a gente sabe que a terra não será inundada novamente pelas águas diluvianas, porque houve uma promessa de Deus, e tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta. Porque dentro do seu coração, seu planejamento é sério, certo e honesto. Ele não mente e jamais vai enganar. Então, eu quero dizer para você nessa noite, Noé foi esse grande homem de Deus.
eu quero deixar algumas características aqui de Noé para você pensar um pouquinho sobre a vida desse grande homem que viveu num tempo corrupto, num tempo de miséria, de violência, de corrupção, de maldade e de coisas terríveis, e de uma apostasia universal. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Faziam todo tipo de coisa que desagradava os olhos do Senhor. Então, Noé viveu nesse tempo. E uma das grandes características de Noé é que, primeiro, eu encontro na Bíblia que Noé andou com Deus num ambiente mau. Nós também estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde nós precisamos caminhar com Deus, caminhar com o Senhor, andar nas mesmas pisadas que Jesus nos ensinou a pisar, amando o próximo, amando a Deus como realmente é devido e caminhando conforme Deus quer que a gente caminhe, sendo honesto, sincero, amando sempre a verdade e tendo em mente dentro do nosso coração que nós, sem Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Então, a Noé andou com Deus num tempo corrupto. Hoje a corrupção tomou conta absolutamente da humanidade. Estamos vivendo agora uma pandemia terrível e nós sabemos aí que em meio a essa pandemia, para muitos, eles acham vantajosos, eles encontram vantagens para roubar e para fazer uma série de coisas que realmente mostra que o homem é mau dentro do seu coração. Pessoas estão morrendo, pessoas estão doentes, pessoas estão enfermas, e eles encontram nisso uma maneira de roubar aquilo que realmente poderia ser como ajuda para outras pessoas. Mas eu peço a você que você ande com Deus. Uma outra característica de Noé. Noé obedeceu a Deus quando lhe foi dada uma tarefa difícil. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tarefas difíceis. Não sei qual é o seu objetivo hoje sobre a face da terra. Não sei em qual colégio ou em qual faculdade você está se formando. Não sei o que você pretende ser. Há sempre aquela pergunta, quando as pessoas perguntam, o garoto ou a garota, diz, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser como meu pai, quero ser doutor, quero ser fazendeiro, quero ser cientista, quero ser pastor. Dificilmente você vai encontrar um que vai dizer, eu quero ser pastor, né? Porque pastor parece que é algo que realmente muitas pessoas não gostariam de ser. É um negócio complicado, porque pastor é taxado de ladrão, é taxado de uma série de coisa. Todo esse tipo de pessoa você pode dizer que ele é, mas se você falar de pastor, todo mundo acha legal falar que ele é ladrão, que ele é aquilo, aquilo outro. Mas você nunca vê alguém falando que o médico é ladrão, que o delegado é isso, aquilo outro, e assim por diante. Você vai ouvir historinhas sempre de pastor e assim por diante. Mas se você, o seu filho, querer ser um pastor, que ele seja um pastor honesto, que ele seja um pastor que ande com Deus, que obedeça os princípios da palavra de Deus. Então, obedeça a Deus, obedeça os seus mandamentos e você vai ser feliz sobre a face da terra. Uma outra grande característica de Noé é que nós vamos ver na Escritura, é que Noé foi lembrado por Deus e ele foi salvo da morte. Então, quero dizer que você também, todos nós, o servo de Deus, a todo momento Deus se lembra de nós, porque Deus, a única coisa que Deus tem amnésia é do meu, do seu, do nosso pecado. Do meu, do seu, do nosso pecado. Uma vez que Deus perdoou o meu, o seu, o nosso pecado, ele lança no mar do esquecimento e nunca mais ele lembra. Nós, muitas das vezes, trazemos em memória, né? Eu cometi isso, aquilo, outro, meu pecado, mas não, Deus não se lembra. Ele lançou, se você pediu perdão, Deus o perdoou e ele lançou no mar do esquecimento. Por quê? Porque agora ele te salvou de uma morte do qual eu e você estávamos sendo levados a ela. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu por mim e por você, uma morte que era para mim e que era para você. E essa morte é a separação total de Deus, para sempre, nunca mais. Então, aqueles que morrem sem Deus, eles morrem uma morte que a Bíblia vai chamar de segunda morte, que é uma morte separada, totalmente. Você está separado de Deus para sempre. Então, Noé foi lembrado por Deus. Deus lembrou-se de Noé. Isso é importante. Uma outra coisa, Noé, pela fé, ele trabalhou para a sua salvação. Então, se você vê o chamado de Noé,
foi para trabalhar, não foi para ficar parado. O apóstolo, segundo a escrita aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 7, vai falar então que Noé está ali juntamente com grandes outros personagens da Bíblia que está na galeria da fé, né? E Noé trabalhou pela sua salvação, batalhou firmemente, não titubeou, não olhou para a direita e nem para a esquerda, ainda que viessem situações desagradáveis. Mas Noé continuou trabalhando e foi trabalhando até o fim. Então, trabalhe também, batalhe por aquilo do qual Deus se chamou a fazer. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para orar, ore. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para ensinar, continue ensinando. Se você foi chamado por Deus para ser um apóstolo do Senhor, para levar a palavra de Deus para as grandes nações, missionário de Deus, faça isso enquanto é tempo, né? Você foi chamado para trabalhar e não para ficar parado. Aliás, Deus não gosta de pessoas que fiquem parado, pessoas que ficam aí na inércia. Deus gosta de pessoas que batalham, que trabalham. Amém? Noé trabalhou e batalhou e foi um vencedor. Seja também você um vencedor. Noé advertiu aos seus vizinhos acerca do juízo vindouro. Pedro, capítulo 2, verso 5, vai mostrar isso. 2 Pedro 2, 5. Noé advertiu os seus vizinhos acerca do juízo vindouro. Então hoje há um tempo para mim e para você ainda pregar a palavra de Deus. Anunciar o reino de Deus enquanto é tempo. Porque Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui sobre a face da terra. E conforme a palavra de Deus também nos mostra, por mais que façamos algumas coisas, ainda somos considerados como o quê? Pessoas que trabalhou pouco ainda. Então, aproveite ao máximo para trabalhar enquanto há tempo, em nome de Jesus. E por último, Noé edificou um grande altar ao Senhor. Aliás, na Bíblia, a Bíblia vai mostrar no capítulo 8, no versículo 20, que Noé preparou esse altar ao Senhor depois que ele saiu da arca, e foi o primeiro altar no registro da história da Bíblia. Noé preparou um altar, sacrificou ali ao Senhor, e diz a Bíblia que Deus aceitou o seu sacrifício, que foi agradável aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Foi aceito o sacrifício de Noé. Noé foi esse homem que realmente foi honrado por Deus. Firmou-se uma aliança. Noé foi aceito diante de Deus. O seu sacrifício, Deus fez uma aliança com ele, e essa aliança perpetuou-se, e ela é uma aliança eterna. Nunca mais o Senhor destruirá de sobre a face da terra com as águas do dilúvio. Nunca mais. Então, quero concluir com você nessa noite dizendo o seguinte: quero que você olhe para você mesmo e saiba que Deus quer que você ande com Ele. Deus quer que você ande com Ele. Obedeça a Ele. Que Ele, todos os dias da sua vida, Ele vai proporcionar a você o livramento. E com certeza, Ele vai te salvar dos momentos mais dificultosos do qual você está enfrentando. O seu corpo, a sua alma, aquilo que realmente está em você, quando você olha no espelho, entenda uma coisa: olhe para você mesma e você possa até dizer para você: isso aqui é uma obra-prima, isso aqui é uma obra de Deus. Foi Deus quem a fez assim. Então você é o santuário de Deus. Não exponha o seu corpo ao pecado, antes o santifique a cada dia. Não exponha o seu corpo ao pecado, santifique-o a cada dia. E você verá que os seus dias serão melhores, que os seus dias serão realmente dias de bênção e de vitória sobre a face da terra. Seja como Noé, um homem cheio de Deus, um homem que veio de uma família abençoada, um homem próspero, feliz sobre a face da terra. Seja como Noé, um homem consagrado, um homem que obedece, um homem que clama, um homem que suplica, um homem que fala com Deus. Deus vai com certeza te abençoar. Quero orar com você, quero que você coloque seu lar, sua família, as pessoas que você ama, o ente querido seu que talvez teve uma perca, um sofrimento, como no começo do culto nós falamos que alguns amigos nossos já tivemos aí algumas percas. Você coloque tudo isso diante de Deus.
E que dentro em breve, juntos, nós possamos estar juntos, congregados, para adorar o nome do Senhor. Mas seja como Noé e tantos outros homens que a Bíblia vai nos mostrar características importantes sobre estes. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu filho amado, sou grato a Ti por estarmos reunidos aqui nessa noite. Nas casas, alguns irmãos nossos também, Senhor, podendo cooperar conosco neste momento em oração, em louvor, em gratidão ao grande e eterno Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E dentre todas essas coisas, o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e por isso nós queremos aqui hoje te louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Pedir a ti, ó Deus, que o Senhor livre o nosso lar, que o Senhor guarde o nosso lar das mazelas deste mundo tenebroso, desses males, ó Deus, que está acometendo a sociedade e o meio. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver como Noé, em meio a esse momento tão dificultoso, nós possamos, meu Deus, crer e confiar que nós estamos guardados dentro dessa arca gloriosa, essa arca que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a tipologia de Jesus, que mostra que quando nós estamos dentro desse barco, Ele está conosco, nos guardando e nos protegendo, ainda que o mar seja revolto, ainda que os ventos sejam fortes, ainda que o fogo seja forte o suficiente, ó Deus, para trazer queimaduras terríveis, mas o Senhor tem nos garantido vitória. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe essas famílias que estão enlutadas neste momento, vivendo esse momento tão difícil, esse momento tão dolorido, onde tiveram percas das suas famílias, Senhor, o Espírito Santo conforte e console os seus corações. Guarda, Senhor, essas famílias, em nome de Jesus. E protege os demais, protege os nossos, protege essa terra, protege, Senhor, todas as famílias da terra, países e mais países. Senhor, guarda cada um debaixo da tua mão poderosa. Obrigado a Deus, obrigado ao Senhor, por esse momento exclusivo do qual, ó Deus, nós estamos transmitindo esse culto ao lar e às famílias. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Continue orando e logo em seguida, daqui a pouco, com certeza, daqui a alguns dias, estaremos de volta na nossa igreja, todos nós reunidos para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Divulgue a palavra de Deus enquanto é tempo, tá bom? Boa noite, paz do Senhor, shalom para todos. Deus abençoe.